Eu gostaria de saber em qual velocidade vocês estão ouvindo este episódio. E eu vou fazer todo ele pausadamente, apenas para irritar os alunos que escutam tudo na velocidade vezes 2, ou talvez vezes 2,5, ou talvez vezes 3. Já imaginou se eu fizesse um episódio todo assim? Você ia enlouquecer, né? Hoje o episódio é sobre: alguém ainda assiste aula no V Zoom na velocidade normal? Eu acho que ninguém mais vê nada, ninguém escuta áudio na velocidade normal. E hoje nós vamos falar sobre os impactos que isso pode ter ou não no teu estudo. Sem hipocrisia, tá? Eu assisto as coisas aceleradas também, mas nós vamos falar sobre as consequências disso, sobre as causas disso e o quanto que isso pode ter relação com o estudo ou não. Vamos? Então tá. Primeira coisa que eu quero que você coloque nos comentários, agora no início do episódio, mas você não mente, tá? Coloca nos comentários em que velocidade você tá escutando. Em qual velocidade você começou a escutar. Se você tá no V1, se você tá no V1,5, se você tá no V2, no V2. Fala. Fala em qual você tá. Depois que você comentou já, você sabe que isso é estratégia pra, né, você ajudar no engajamento ali. Então eu tô pedindo pra você me ajudar. Depois que você comentou, eu quero que a gente primeiro reflita sobre, tá, é um saco ver as coisas no V Zoom? É. Eu vou confessar pra você, assim, como é que eu faço no meu dia a dia, tá? Coisas que eu escuto, por exemplo, assim, áudio no WhatsApp. Eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi o áudio de alguém no WhatsApp no V Zoom. Não. Áudio de aluno, áudio de outros professores, áudio de quem for, assim. Pra eu botar no V Zoom, só se eu tentei ouvir num e-mail, não consegui entender, daí eu vou lá e coloco no V Zoom pra entender, mas se não, um e-mail é o padrão. Também não coloco no Vs2, que eu acho que o Vs2 é muito rápido. Aí no Vs2, se for alguém que fala muito devagar, aí eu coloco no Vs2, que daí a pessoa me tira a paciência. Ou se o áudio é muito longo, daí eu escuto no Vs2 também, porque, vamos lá, né? Eu tenho mais o que fazer. Tá, tô falando de áudio no WhatsApp. Só que agora essa é a discussão que nós vamos fazer. Áudio no WhatsApp geralmente é o quê? A maioria das pessoas que eu conheço, e aí não se ofenda com o que eu vou falar, tá? Você não é obrigado a isso. Mas a maioria das pessoas não tem poder de síntese. Ela leva 2 minutos e meio num áudio pra falar o que ela poderia ter falado em 40 segundos. E eu que sou um cara que tem o poder de síntese, as minhas aulas são extremamente curtas, por exemplo, eu consigo sintetizar isso, me irrita. Então eu escuto rápido porque, pô, vamos lá, tem mais o que fazer. Cada áudio aqui ficar no vez dois não dá. Então começa por aí. Mas áudio de WhatsApp, vamos dizer que alguém me mandasse um áudio muito importante, tá? Vamos dizer que fosse um áudio assim, vou pensar aqui um áudio que eu com certeza colocaria no V1. Não sei. O Cortella, alô Mário Sérgio Cortella, ficou sabendo da existência do InterpretaCast e ele me mandou um áudio pra ser entrevistado. Já imaginou? Olha, eu não consigo nem cogitar essa possibilidade. Isso nunca vai acontecer, do Cortella ser entrevistado no InterpretaCast. Mas seria fantástico. Se ele me mandasse um áudio, eu obviamente escutaria no V1. Como é que eu vou botar o Cortella no V1,5, no V2, dizendo que quer vir no meu podcast? Não, eu ia emoldurar o áudio. Eu ia imprimir o áudio, o professor não tem como imprimir o áudio, cala a boca, eu ia dar um jeito. Ia imprimir, ia botar numa moldura e ia pendurar na parede. Sei lá como que eu ia fazer. Ia ser no V1, claro, não no V1,5. É sobre isso que eu quero falar. Áudio no WhatsApp, foi, beleza. Quando eu vou ver vídeos, tá? Depende do vídeo. Às vezes eu quero ver um vídeo que é de professores que estão falando sobre Enem. Eu preciso ser um cara, como eu trabalho com isso, eu preciso ser um cara que está atento ao que os outros professores estão trabalhando, o que, que eles estão falando, os outros mentores de estudo, meus concorrentes, meus colegas. Então eu tô ouvindo só para ter uma noção do que o cara tá falando para me manter atualizado. Eu boto no Vs1 e meio, no Vs2, eu não tô efetivamente interessado no conteúdo que ele tem para falar. Se no meio do caminho ele fala alguma coisa que eu digo, opa, isso aqui eu preciso ouvir com mais calma, eu vou lá e ponho no Vs1 de novo para ouvir. Mas se não, eu boto no Vs1,5. Vs1,5 é o padrão que eu escuto. Vs2 eu acho acelerado demais. Mas isso eu, Lauro, né? Tô te dando vários exemplos. Podcast. O meu podcast aqui é curtinho. Quando eu tenho episódio só eu, dá 25, 30 minutos. Quando tem entrevistado, 45, 50. Mas tem episódio de 2 horas, 3 horas, com os caras falando bobagem lá.
Eu digo: "Gente, eu não vou parar pra 2 horas, 3 horas ouvir um episódio que eu não tô interessado em todo o assunto deles. Eu tô interessado só numas partes do que eles vão falar. Eu vou acelerar. Vez 1, vez 1.8 talvez, a depender da velocidade com que as pessoas falam, pra que eu consiga manter uma mínima atenção e conseguir ver aquilo. Tá, tô te dando exemplos. Agora, vamos imaginar que eu vou fazer um curso. Eu quero fazer um curso de psicologia e eu quero aprender mais sobre a mente humana para ajudar os meus alunos na questão da ansiedade. Eu realmente preciso aprender aquilo ali. Eu vou ver no V1, galera. Não tem como prestar atenção no 1,5 e no 2. Não tem, é muita informação. Se tu vai ver uma aula em que tu efetivamente tá interessado no aprendizado, não tem como ver no V1,5 e no V2. Eu sei que vai ter um de vocês dizendo que tem sim, não sei o que, tá. É porque o senhor é mais velho, geração antiga, a geração mais nova consegue. Tá, então tá, vamos tentar entender. Vamos pro outro extremo agora, série e filme. Quando eu descobri que tem gente que vê série na Netflix no vezes 1,5, eu digo: "Não, para aí, para o mundo que eu quero descer". Todo mundo tem o seu limite, o meu limite é esse. Eu aceito áudio no WhatsApp acelerado, aceito podcast acelerado, aceito vídeos em que tu não tá tão interessado no assunto, só tá vendo ali pra saber do que se trata acelerado. Até aí eu vou. Aula que você realmente quer aprender, já acho meio estranho. Filme e série é o fim da várzea. Daqui a pouco você vai estar ouvindo música acelerado também. As músicas já tem tudo 2 minutos e meio, você vai ouvir ela rapidinha pra fazer. O que que eu tô querendo chegar com isso? Por que que a gente acelera áudios, vídeos e qualquer outra coisa? Porque a gente quer se livrar daquilo mais rápido. Essa é a verdade. Eu acelero áudios no WhatsApp porque eu quero poder usar menos tempo da minha vida respondendo gente no WhatsApp, pra eu poder viver o resto do tempo. É isso. Podcast, eu não quero perder 3 horas, eu quero perder 1 hora e meia, então eu acelero, vendo aquele conteúdo, show. Mas quando você acelera, é porque você quer se livrar. Se você chega ao ponto de acelerar séries e filmes, você não parou pra pensar em qual é a função de acelerar o bagulho. Porque a ideia de ver a série não é pra você se divertir? Não é pra você relaxar? É. Você tá acelerando o divertimento porque você quer se divertir menos? Que sentido isso faz? Você simplesmente tá no automático, acelerando tudo que tu vê, sem parar pra pensar sobre isso. Daqui a pouco tu vai numa aula presencial, numa palestra de alguém, numa conversa com alguém num bar, e tu vai querer acelerar a pessoa, porque tá te dando tédio que ela tá falando muito devagar na velocidade do mundo real. Mano, se você já chegou nesse ponto, com todo o carinho, reflita sobre isso. Isso não tá te fazendo bem. Tu não pode querer acelerar as pessoas no mundo real, porque tu tá com tédio. Olha o que isso vai fazer com você. Olha o que isso vai contribuir pra dificultar as tuas relações sociais. Eu fico imaginando essa galera que tem aula online, né? Deve ter um grande público aqui que tá ouvindo esse episódio acelerado e que assiste todas as aulas acelerado que tem no cursinho. Como é que essa galera vai fazer quando entrar na faculdade ano que vem e o professor estiver falando no V1? Você vai ficar 5, 6 anos na faculdade ouvindo o professor falar no V1? Como é que você vai fazer? Já parou pra pensar sobre isso? Perceba, a gente tem que ter um controle do processo, né? Qual é o critério que você usa pra acelerar? Eu não vou ser aquele cara hipócrita, até porque eu não sou especialista nisso, de vir aqui e dizer, pessoal, o vídeo acelerado faz mal, você não pode fazer isso, etc e tal, você tem que ver no V1, porque isso aumenta a sua ansiedade. Eu estaria sendo hipócrita. É que nem eu dizer que você não pode tomar café e eu tô aqui gravando tomando um cafezinho. Hipócrita, você pode me chamar do que você quiser, hipócrita eu não sou. Né, eu vou lá e assumo o troço que eu tô falando. Então, eu já te falei o que eu assisto acelerado, filme e série não dá, não dá, e você tá extrapolando um limite que você precisa, no mínimo, parar pra pensar sobre isso, porque ninguém para pra pensar sobre isso direito. Agora, que nós já falamos sobre toda essa introdução, vamos pro quesito aula, né. Alguns alunos que eu conheço, eles dizem assim: "Ah, a aula do Lauro é a única que eu que eu assisto no V1", porque fala muito rápido, né. Então acho que aqui no podcast eu tô falando mais devagar do que eu falo numa aula. Numa aula eu tô empolgado, começo a gritar e quando eu vejo eu tô falando rápido, etc e tal. Alguns alunos eu já vi que comentaram assim: "Professor, gosto muito da sua aula, mas acho que o senhor podia falar mais devagar". A resposta é não, eu dou aula do jeito que eu dou aula. Você que se adapte. Se você não gosta porque eu falo rápido, assista a aula de outro professor. Ora essa, fale mais devagar, quem que é tu? Não, vou falar na minha velocidade.
Ah, mas é que daí eu não consigo entender. Mas daí de quem que é o problema? Seu, não meu. Eu vou falar na minha velocidade. Eu vou falar devagarinho pra tu dormir, que nem os alunos dormem em algumas aulas, que o professor está explicando o raciocínio. Não, não combina comigo. Vou falar desse jeito como? Claro que não. Vou falar rápido. Cada um que se vire. Aí já teve aluno que reclamou que eu falo muito rápido e tu foi ver, o cara estava assistindo a aula no vez 2. Uma vez, vou contar. Uma vez quando eu trabalhava numa plataforma, não interessa qual, eu recebi uma é inacreditável. Eu recebi eu recebi uma reclamação da coordenação, porque eu e outro professor, que talvez você saiba o que é, eu e outro professor de matemática eram os únicos que a pessoa não conseguia assistir no vez 2. Ela tinha que assistir na velocidade normal, e isso atrapalhava muito o planejamento dela, porque ela demorava mais tempo na nossa aula do que nos dos outros. Tu acredita que eu recebi essa reclamação? Não é o fim da várzea. A que ponto nós chegamos? Não. Aí os alunos falam assim: "Não, Lauro, a tua eu assisto no vez 1,5, a do professor tal e da professora tal no vez 1,5, o resto eu vejo no vez 2 mesmo". Vamos refletir sobre o porquê que você faz isso? Porque você quer se livrar, não porque você quer aprender. E aí nós começamos a chegar no cerne desse episódio, na discussão central que nós temos que ter. Qual é o grande problema da imensa maioria de vocês nos estudos? Vocês não estudam porque querem aprender o conteúdo para fazer a prova do Enem ou de um vestibular. Vocês estudam para se livrar. Então, vocês gostam quando a plataforma tem o check no videozinho que você assistiu, que aqui no YouTube não tem. Na plataforma tem. Porque daí você sente que se você venceu aquele vídeo, ah, estou estudado. Hoje eu venci biologia. Check, assisti todas as aulas. Tá, mas você aprendeu com a aula? Você realmente evoluiu? O seu grau de consciência em biologia agora é melhor? Se você pegar questões pra fazer, você vai ir melhor do que você ia antes de ver essa aula? Não tá adiantando nada ver aula, amor, se tu não tá evoluindo. Tu tá vendo aula pra se livrar e não pra aprender o bagulho de verdade. Por isso que tu faz tanta questão de ter professores, como tu diz, que te prendam a atenção. Porque a aula do professor fulano de tal não prende a minha atenção. E veja bem, eu poderia ser um professor recalcado agora, reclamando e tal, de você. Não, eu sei que eu prendo a tua atenção. Eu sei que eu não sou um desses professores que tu reclama que não prendem a tua atenção. Só que eu preciso te colocar no teu lugar e tu entender que essa reclamação que tu faz não tem tanto sentido porque tu vê a aula querendo se livrar e não querendo aprender. O vestibular para você, o processo de cursinho, é uma grande tentativa de livramento. Você acorda todos os dias para começar a ver aula e diz assim: "Ai, que saco, eu não vejo a hora de não precisar disso aqui". Eu vou falar um troço que talvez tu não tenha pensado ainda, mas eu vou falar. Tem gente que, quando for aprovada, vai comemorar mais que se livrou do cursinho do que foi aprovado. Por isso que tanta gente tem medo de ter que fazer cursinho de novo. Por que que é uma tortura fazer cursinho? Porque cada vez que tu senta na frente do computador pra ver aula ou que tu vai no teu cursinho presencial, tu pensa assim: "Que bosta, eu não aguento mais ver isso aqui". Então tu acelera quando tu pode pra se livrar. Quando tem aula ao vivo e quando tem live, tu não vai me enganar. Tu manda assim: "Professor, Lauro, vai ficar salva? Neste horário eu não consigo assistir". Mentira! Tu consegue, só que tu quer assistir acelerado depois. Porque tu sabe que a live vai ser 1 hora, então tu não quer passar por aquela tortura. É só tu ver. Pega os aulões de final de ano que eu faço aqui. Todo ano tem aulões, né? "Lauro, qual vai ser o tema dos aulão desse ano?". Não sei ainda. Ano passado foi Divertidamente, ano retrasado foi o Halloween do Interpreta Enem. Quantas pessoas visualizaram ao vivo em média? 1.000 pessoas, 1.500, estourando 2.000. Tu vai pegar agora quantas visualizações tem os vídeos? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. A imensa maioria vê gravado depois. Então eu e os outros professores, a gente nem tá mais empolgado tanto assim pra fazer aula ao vivo. Tu viu o quanto diminuíram as aulas ao vivo? No YouTube, por exemplo, quantas lives tinham antes e quantas tem agora? Diminuiu horrores. No Instagram, ninguém faz live mais. Acabou as lives do Instagram. Lembra que era um horror de live? Não tem mais nada. Por quê? Porque você vai fazer uma live, a primeira pergunta dos desgraçados é: "Vai ficar gravada?". E eu fico pensando assim: "Mas e por que que eu tô fazendo ao vivo então, se eles vão ver tudo gravado? Tô me prestando aqui pra fazer todo o troço, pra não sei o quê, é mais caro fazer ao vivo. Se esse podcast aqui fosse ao vivo era mais caro. Pra quê? Pra ter 12 vendo ao vivo e o resto quer ver gravado porque quer acelerar? Aí isso aqui que é o pior de tudo, agora eu tô desabafando.
O professor já tá usando o episódio como desculpa pra nos xingar, mas na verdade é tudo que eu faço na minha vida é isso, é uma desculpa grande pra xingar você. O a pessoa vai lá e diz assim: "Ai, porque tem que voltar o InterpretaCast, eu tô sem InterpretaCast, eu tô órfão de InterpretaCast, eu quero todos os dias InterpretaCast, no mínimo tinha que ser 2 vezes por semana". Daí tu vai lá e pergunta para o cara assim: "Tá, mas e tu já viu o episódio dessa semana?". "Já". "Em quantos minutos tu viu?". "Não, eu vi acelerado no vezes 13, então eu vi em 10 minutos". Mas se tu gosta do podcast, tu quer ouvir, tu quer absorver o que eu tenho pra falar, por que que tu acelera? Pensa sobre isso, mano. Daí tu reclama que é ansioso. Tu consegue perceber o que que isso faz pra tua ansiedade? Olha como é difícil pra você lá na frente depois esperar de novembro que sai o Enem até janeiro, fevereiro o Sisu, mais de 2 meses. Por que que é uma tortura pra você isso? Porque tudo na sua vida é acelerado. A aula que você vê é acelerada, os vídeos que você vê é acelerado, os áudios são acelerados, tudo é acelerado. Quando vai demorar uma coisa de verdade, você fica maluco. Claro, isso contribui total pra tua ansiedade. Se tu quiser ouvir esse episódio e continuar acelerando tudo, estando consciente, pra mim show, cara, a vida é tua, faz o que você quiser. O que eu não quero é ninguém nunca ter parado pra pensar sobre isso. E aí depois ficar maluco, porque não percebe o quanto isso tá afetando. Para pra pensar. Uma coisa, cara, e eu vou falar aqui, ó, do fundo do coração, tomara que nenhum professor escute isso e fique chateado comigo. Tanto que eu vou falar mal da minha área também, tá? Lembre que eu sou professor de linguagens. Uma coisa é você acelerar uma aula de linguagens, de redação do Enem, mais batida impossível, sempre a mesma coisa. Uma aula de humanas, que vai ter um monte de historinha sendo contada. Acelerar, beleza, porque você já tem uma pontuação boa em linguagens humanas e redação, você tá vendo aquilo só pra garantir. Agora, para um pouquinho. Vocês vivem dizendo que física é o troço que vocês mais têm dificuldade no mundo, que você não consegue entender. Daí eu vou ver as tuas aulas de física, tu tá vendo no vezes 2? Pra se livrar? Tu acha o quê? Que magicamente por tu se expor na frente de uma aula de física, você vai por osmose absorver aquele conteúdo e se tornar especialista em física? Tu tá vendo o troço pra se livrar, cara. Daí como é que é a continuação disso? Tu vai fazer a faculdade vendo os conteúdos pra se livrar depois também e ser um profissional de bosta? Pensa, reflete sobre isso. Tu tá acelerando a aula do troço que tu mais precisa pra ser aprovado, porque tu quer se livrar em vez de aprender o bagulho, cara. Que loucura! Como é que a pessoa acelera um filme, uma série? Eu não consigo entender. Ela quer se livrar daquilo. Onde é que tu vai parar se for tudo querendo se livrar? Pensa. O podcast é pra fazer você pensar, fazer você refletir sobre as coisas. Tem uma frase do Clóvis de Barros. Eu falei bastante do Cortella já, agora eu vou falar do Clóvis de Barros, que é outro que eu amo. Se ele quiser vir no podcast, eu vou ficar muito feliz. Não vai vir nunca, não vou conseguir. O Clóvis de Barros diz assim, no final do podcast dele que ele faz, que ele ensina lá no Inédita Pamonha, ele fala sobre coisas difíceis, né, complexas, etc e tal. Daí ele fica vários minutos falando sobre aquilo e no final ele diz assim: "Se você escutou todo esse episódio e não entendeu, escute de novo". Eu acho fantástica essa frase. Você não entendeu? Escuta de novo. Um dia eu vou ter essa segurança, assim, pra falar da minha aula. "Professor Lauro, eu assisti a tua aula de funções da linguagem e não entendi". Escuta de novo, porque eu explico bem, com certeza dá pra entender. Vai lá e vê de novo. As pessoas não estão acostumadas a isso, né? Elas precisam entender na primeira que elas vê. Por isso que é tão difícil de aprofundar, de ter um conhecimento aprofundado sobre esse processo. O grande problema dessas tecnologias, de tudo isso, etc e tal, não tá em as pessoas usarem a tecnologia, tá em elas usarem sem refletir pra que elas estão usando. Uma coisa é você ir lá e usar o ChatGPT, por exemplo, que é uma novidade, né. Eu confesso que eu sou meio resistente ao ChatGPT, nem é sobre isso o episódio, mas eu vou aproveitar pra colocar, tá, porque eu não vou fazer um episódio só sobre isso. Eu sou meio resistente ao ChatGPT. Não é porque eu não gosto dele, porque eu acho que ele é perigoso e ele é um robô que vai tomar conta do universo. Não. É porque eu não sinto necessidade. As pessoas usam o ChatGPT, por exemplo, para escrever um post de Instagram, tá? Tem professores que usam. Ele coloca lá a ideia que ele quer, pede pro ChatGPT formular melhor aquele texto como uma postagem de Instagram e o ChatGPT faz para ele. Mas eu tenho imensa facilidade em escrever legendas de Instagram porque eu sou professor de letras. Então eu tenho facilidade com a escrita. Logo, dizer para o ChatGPT fazer para mim, além de ficar meio artificial e eu não gostar, porque é uma inteligência artificial,
não vai ficar tanto com a minha cara e eu acho que é mais rápido eu fazer, então eu prefiro eu fazer. Tá, mas vamos pensar nas pessoas que usam o ChatGPT pra essas coisas. O problema é tu começar a usar o ChatGPT pra absolutamente tudo, sem parar pra pensar no porquê que tu tá usando. Qual é a finalidade dele e pra que ele serve, né? O ChatGPT pode ajudar nos estudos? Talvez isso seja um motivo pra gente fazer um episódio um dia. Claro que pode. Tem gente que treinou a ferramenta ao ponto de ele fazer coisas mega elaboradas pra você. Só que tem gente que usa indiscriminadamente sem nem parar pra pensar. O grande segredo do processo, galera, é esse: parar pra pensar no que você tá fazendo. Tem gente que só reproduz, cara, coisa. Assiste aula, faz não sei o que, etc e tal. Esses dias eu vi uma pessoa que foi assistir no Multiverso, no meu curso, uma resolução de questão. E a pessoa, sem ela perceber, claro, né? Ela disse assim pra mim: Lauro, eu assisti a tua resolução da questão tal e eu não consegui entender. Tem como tu me explicar melhor, né? E eu fiquei assim, cara, que estranho, né? Porque na resolução eu sempre deixo o mais claro possível. Não consigo imaginar como é que eu consiga explicar mais do que a resolução. Pra quem não sabe, parênteses aqui, todas as questões que estão no meu curso têm a resolução comentada em detalhes. Não é assim, essa é a certa por causa disso. Não. Essa é a certa por causa disso, a é errada por causa disso, a B é errada por causa disso, a D é errada por causa disso. Explico cada uma em detalhes. Então, quando a pessoa vem perguntar pra mim, eu acho muito estranho. Eu digo, não consegui reconhecer qual é a questão, tu tá em dúvida, tu pode me mandar um print? E ela mandou um print do vídeo onde eu tô resolvendo, e aparecia no cantinho vezes 2. Pô, cara, você assistiu a resolução da questão, que é 4 minutos, 5, estourando 6 a resolução, você assistiu acelerado, sendo que é uma questão que tu foi tirar a dúvida pra ver o porquê que tu errou. Vamos lá, galera. Olha eu falando pausadamente em voz alta, ver se isso soa ridículo pra você. Como é que você vai assistir uma questão que você já errou? Uma coisa é tu me dizer assim: "Lauro, eu fiz a tua bateria aqui de 30 questões e eu errei 6. Essas 6 eu assisti com calma e vi tudo direitinho". Aí os alunos perguntam assim: "Tu acha que eu preciso assistir a resolução das outras que eu acertei?" Eu digo: "Olha, sempre é bom, tu sempre aprende alguma coisa. Essas outras 24 que tu acertou e que tu vai ver só pra garantir, assiste acelerado. Bota no 1,5. No 2, olha, difícil me acompanhar no 2 porque eu falo rápido, mas se tu conseguir, beleza. Mas essas tu acelera. Agora, as que tu errou e tu precisa pra evoluir, não. Parece que as pessoas não param pra pensar, cara, na preparação. Como é que tu vai passar assim? Aí chega no dia do Enem, qual é a habilidade mais cobrada? Parar pra pensar. E tu não para. Tu percebe como tu reproduz esse comportamento na hora da prova? Se tu lê a questão pela primeira vez e tu não souber imediatamente a resposta dela, tu surta. Porque porque tu quer que o teu raciocínio seja tão rápido quanto uma aula no vezes 2. Tu quer que seja assim, ó, imediato. E aí tu começa a surtar com o tempo. Tem questões que tu tem que parar pra pensar. A gente usa estratégia em questões mais fáceis pra resolver mais rápido, pra sobrar tempo pra outras. Senão tu não vai conseguir. Que loucura, passei um episódio inteiro xingando a galera. Não briguem, não fiquem brabos comigo, não deem dislike no vídeo, né, não façam nada disso. Pensem. De novo, a autonomia do sujeito pensante, a autonomia do vestibulando. Se você assistir tudo isso e disser assim: "Lauro, eu concordo com todos os pontos que tu considerou, cara, acho que tu realmente tá certo, acho que às vezes eu exagero, mas eu vou continuar fazendo isso por causa disso, disso e disso". Tamo junto, tá tudo certo. Ó, você é o cara, você não precisa concordar comigo. Não tem por que concordar comigo 100%. Agora, você nunca ter parado pra pensar nisso? Que dia é hoje? Que ano nós estamos? Quer dizer que se tu não tivesse caído nesse podcast, tu não ia ter parado pra pensar sobre o quanto isso pode te prejudicar? Pô, ainda bem que esse podcast existe então, né? Porque é fundamental que você pense sobre essas coisas. Essa é a minha intenção com trazer essas pautas pra cá. Assuntos que eu converso com os outros professores, a gente estabelece, converso com alguns alunos, mas não dá tempo de numa aula parar pra falar sobre isso, né? Só que olha o quanto isso pode estar impactando. Se eu ajudar com esse episódio um aluno que seja a refletir sobre o que ele tá fazendo e ele parar pra pensar, já me ajudou. "Ah, adoro o InterpretaCast, mas pena que passa tão rápido, né?" Eu digo: "É, o episódio tem em média 25 minutos ali, alguns vão até 30 minutos, né, porque eu tô sozinho, não tem tanto pra falar sozinho. Mas em quantos você assistiu ele?" "Não, eu assisti no vezes 2 aqui, em 15 minutos, pra mim 12 minutos acabou." Pô, se é uma coisa que você espera a semana inteira e que te ajuda tanto, será que vale a pena acelerar?
pra pensar sobre isso junto? Será que esse não é um caminho pra você começar a repensar e desacelerar algumas coisas na sua vida? Será que isso não interfere? Será que esse acelerar o vídeo não é uma grande metáfora, já que eu sou professor de literatura, para o quanto tu quer acelerar todas as coisas na tua vida? Então tu quer entrar logo na faculdade, o mais rápido possível. Te agonia muito os anos que tu tá tentando, tem que entrar logo. E aí quando tu entrar logo, tu quer te formar logo. Pra quando tu te formar logo, tu conseguir o primeiro emprego logo. E quando tu conseguir o primeiro emprego logo, tu quer fazer uma especialização logo. Pra tu ser promovido logo. Pra tu virar não sei o que o quanto mais rápido possível. E o mais rápido possível tu te aposentar também. E aí depois de te aposentar o mais rápido possível, qual é o próximo passo? Morrer o mais rápido possível? Ah, não, daí eu não quero o mais rápido possível. Pô, tu tá acelerando todas as fases da tua vida? Sempre dessa pressa? Será que essa. Será que. Será que acelerar o vídeo da aula pro Enem não é uma forma da gente, de certa forma, acelerar essa fase da nossa vida e com isso não ser tão torturante? E será que esse acelerar das aulas que faz com que pareça não ser tão torturante, não é na verdade o que está fazendo com que essa fase dure mais? Porque daí por conta disso eu não aprendo tanto quanto eu poderia e por causa disso eu não consigo ter um bom desempenho na prova? Será que tu não vai descobrir em um episódio aleatório de podcast que uma das coisas que tu faz errado no teu estudo é acelerar as aulas? O que que tu acha de acabar esse episódio e ir perguntar pros teus amigos se eles assistiam as aulas acelerado ou não? Será que os aprovados assistiam acelerado ou não? Perceba, não tô fazendo um episódio dizendo, ai, todos os aprovados assistiam aula no V1, então você. Não, não tô dizendo nada disso. Tu vai encontrar com certeza aprovado que assistia todas as aulas no V3. Mas será que tu tá fazendo isso sozinho? As outras pessoas fazem também? As outras pessoas com as quais tu vai conversar já pararam pra pensar sobre isso ou nunca pararam também? Um pouco da ideia do podcast é isso, tá? Você refletir sobre o quanto as coisas que você tá fazendo realmente estão te ajudando ou não. Estudar vendo aula pro Enem querendo se livrar atrapalha. Porque um dos principais precursores pra tu fazer um bom estudo, cara, é tu tá afim daquilo. Tu estar motivado pra aprender. Se o teu cérebro não tá motivado pra aprender aquilo, se tu não quer aprender aquilo, ele vai esquecer muito mais rápido. O cérebro aprende, ele precisa dessa motivação. Ele precisa ver valor naquilo que ele tá escutando. Isso é importante nós armazenarmos. Porque se não for, o cérebro descarta rapidinho e tu vai estar lá por agosto me mandando mensagem perguntando assim: "Como que eu faço pra revisar porque eu esqueço tudo que eu aprendo?". Aí a pessoa fala: "Esqueço tudo, na hora da aula eu lembro, mas depois eu já esqueço, não consigo absorver". Tu vai ver, ela tá assistindo todas as aulas no Vez 2. Daí complica, né, querido? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre isso. Te vejo no próximo episódio.